aí, galera da Caras, Vitor Clay falando aqui, tô nesse estúdio lindo da Caras. Muito obrigado pelo convite. Eu vim aqui falar sobre o meu novo álbum, As Pequenas Grandes Coisas, e eu espero que vocês curtam. Beijo. As Pequenas Grandes Coisas vem aí. Me conta um pouco da criação desse álbum. As Pequenas Grandes Coisas, os primeiros sinais de vida, né, desse álbum, eu tenho a sensação que estão comigo desde a minha criação, né? O que meu pai, que minha mãe me ensinaram, meu irmão. Os pequenos gestos da vida, né? Os pequenos grandes gestos, né? Bom dia, tudo bem? Como é que tá a vida? Se preocupar com as pessoas, olhar para o próximo, saber valorizar, né? O acordar, caraca, eu tô vivo, esse privilégio, esse presente chamado vida, né? Acordar, fazer um café da manhã, pisar com os pés descalços na grama, sabe? Tomando aquele cafezinho, ouvindo os passarinhos cantar, abrir a janela do quarto. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter olhar para isso. E eu quero muito que esse álbum traduza isso para as pessoas através de canções, né? Eu acho também que, falando um pouco sobre essa parte da criação, né? Depois do roxo vem o azul. E o azul é voar num céu azul, é um novo horizonte, é novas experiências, são novas pontes, novas pessoas. Então a gente troca as cores, né? Para esse azul, que até, por sinal, como eu falei, é a sequência do arco-íris, né? Depois do roxo vem os tons de azul. E eu não vejo nada melhor para simbolizar esse álbum como essa cor, como o Zac e o jeans. Eu vejo que tá tudo muito bem amarrado, né? Então esses foram os primeiros sinais das Pequenas Grandes Coisas, dessa parte mais conceitual. E, obviamente, da parte musical tem tanta coisa pra gente conversar que eu não quero pular pergunta aqui. Me conta, como que esse álbum marca a sua carreira? Esse álbum, ele é traduzido, ou melhor, resumido por duas palavras, eu acho: coragem e certeza. A coragem porque marca o fim de um ciclo, né? Eu saio de uma gravadora que eu faço parte há 10 anos, me torno um artista independente e me vem essa inquietude de querer lançar um álbum novo, de querer experimentar coisas novas, sempre sendo muito grato ao que eu vivi. Acho que até uma das grandes sacadas desse álbum vamos manter a nossa essência, manter o que a gente sabe que é o nosso DNA, mas vamos trazer novidades para as pessoas que gostam da gente. Então a coragem de encerrar esse ciclo, começar uma nova etapa, uma nova era, né? E depois a certeza, eu tenho muita certeza das pessoas que eu estou trabalhando nesse projeto, das Pequenas Grandes Coisas, na parte musical, na parte da produção, na parte do conceito artístico, de como as coisas estão amarradas, na parte da fotografia da capa, né, e de todos os conteúdos. Eu vejo que é um álbum muito, como é que eu posso dizer assim, tudo tá amarrado, tudo tá conectado, tudo faz sentido, pelo menos na minha cabeça, né? Então eu tenho a impressão que na cabeça das pessoas que gostam da minha arte vai fazer muito sentido, vai ser muito especial. E esse álbum surge depois de A Bolha, como você falou, o álbum Roxo. Sim. E é um álbum que fez muito sucesso. Qual que é a diferença desses dois projetos? Putz, tem inúmeras diferenças, né? São 5 anos, né? Bem dizer assim, a gente arredondando assim, essa margem de tempo. E A Bolha foi um álbum que realmente eu sinto que eu tava ainda entendendo muitas coisas na minha vida pessoal, na minha carreira, na parte de produção musical, né? E aí nas Pequenas Grandes Coisas, como eu te falei, vem essa certeza que, principalmente da parte da produção musical, fui muito aconselhado pelo Paul Stuart-House, que é junto comigo faz a direção do álbum, e pelo meu irmão Bruno Clay, que é meu empresário, que vem essa surpresa, tipo, Vitor, tu precisa assinar como produtor. Então, é o primeiro trabalho da minha carreira que eu assino a produção musical, né? Então, isso é muito legal, isso é uma grande novidade, eu acho que marca uma completa diferença da Bolha. O lance das cores, o lance conceitual, bom, já vem daí essa diferença completa, né? Eu acho que a Bolha, ela, até com a cor roxa, ela transparece algo místico, eu diria, né? Um momento, assim, que eu acho que é um álbum que ele é meio a meio, assim, e eu já vejo As Pequenas Grandes Coisas um álbum mais por inteiro, assim, e bem a cor azul, um álbum mais leve, um álbum mais voando, mensagens mais diretas, eu diria, talvez. E obviamente, acho que é uma coisa que é o poder do tempo, o amadurecimento de um ser humano como qualquer outro, né? Eu acho que a gente vai vivendo essas etapas da vida e vai amadurecendo. Então, meu objetivo aqui é estar sempre em evolução, sabe? E você já puxou aí sobre esse processo de crescimento, mas nesse processo de criação desse álbum, existe um antes e depois do Vitor? Eu vejo que agora eu sou um outro cara com o lançamento do álbum, sabe? Tipo, pra mim já lançou, porque tá tudo entregue, né? Então, assim, eu vejo que quando eu comecei a fazer esse álbum, talvez eu ainda tava, caraca, tinha muita certeza de muitas coisas, mas eu tava, velho, será que eu tô fazendo a coisa certa? E durante o processo eu falei, velho, eu tô fazendo a coisa certa. E aí vem aquela certeza que eu comentava. Falando do Vitor lá do passado e do Vitor das Pequenas Grandes Coisas, com certeza existe uma grande diferença, porém aí é que tá a grande sacada do álbum, como eu falei, que até a capa do álbum simboliza isso, né? Uma das coisas que a gente quis, como se fosse assim, como é que eu posso dizer, tipo os 10 mandamentos do álbum, podemos dizer assim, né? Cara, a gente queria manter uma essência, uma pureza de algo que já existia, sabe, no meu DNA.
Então a gente teve muito cuidado nisso, porque a gente trouxe sonoridades novas, a gente trouxe novos produtores. Isso é uma das grandes surpresas das Pequenas Grandes Coisas. São 5 produtores que assinam esse álbum, né? Então, eu e mais 4, no caso. Mas a gente tinha muito aquele cuidado, assim, né? Principalmente até o Marcelo Camelo falou pra mim. E o Camelo disse, Vitor, a gente tem que ter muito cuidado porque a gente tem que manter esse teu DNA que foi criado já ao longo desse tempo. Mas eu também quero trazer um tempero novo para as pessoas que gostam de ti, pra ter a novidade, né? Então, sim, é uma pessoa diferente, mas sendo muito grata ao passado. E, enfim, eu acho que tem tudo a ver, na verdade, com as Pequenas Grandes Coisas e com a capa desse projeto, até o que a gente tá falando agora. E o que as pessoas podem esperar desse projeto? Temas de amor, reflexão? É um álbum que tem a passagem da minha vida durante longos tempos da minha vida, até eu diria, porque uma dessas músicas, que é Segredos, a faixa número 9 do álbum, ela é uma música que veio antes do Sol. Então, como o álbum se trata das pequenas grandes coisas, essa essência, essa volta no tempo, de certa forma, a gente quis trazer uma música lá de trás. Então é engraçado, tipo, é uma música que vai completar quase 10 anos em breve, assim, né? Então a gente traz coisas, né, de volta, assim, nesse álbum, assim. E eu vejo que tem, sim, os temas de amor de várias formas, eu diria. São ramificações do amor. Eu acho que também eu trato o amor de uma forma diferente dos outros álbuns. Mas também tem das profundezas do meu coração, como a faixa Vai Por Mim, que fala sobre o meu pai, né? A luta dele contra a depressão. Meu pai, que hoje virou uma grande estrela, um grande farol, durante o processo desse álbum, inclusive. Eu vejo que essa faixa, eu nunca tratei esse assunto dessa forma como eu tratei nas Pequenas Grandes Coisas, na faixa Vai Por Mim, né? Que é a faixa número 10. Então, com certeza, traz novidades. O principal, eu acho que de uma forma mais direta, assim, mais madura, com mais certeza. Eu falo da vida com mais certeza das coisas que eu penso. E obviamente, falando além temas, assim, a sonoridade está totalmente diferente dos demais trabalhos. Então, acho que vai ser uma grande surpresa para as pessoas, assim. E para finalizar, então, fica o convite, dia 25, é isso? Dia 25. 25 de abril, nas plataformas digitais aí do streaming, todo mundo pode ouvir Pequenas Grandes Coisas. Todo mundo pode ouvir as Pequenas Grandes Coisas. Isso me dá uma alegria de falar, porque, putz, cara, sabe, eu achei o pote de ouro. Nesse álbum eu achei o pote de ouro. Eu sou muito feliz, galera, por tudo que foi feito nesse álbum, pelas pessoas que eu encontrei nesse álbum, por ter tratado esses assuntos desse álbum, sabe, os assuntos mais profundos da minha vida, da minha família. E também os assuntos das minhas vivências na parte do amor também. Mas principalmente eu acho que eu me aceito como sou e eu tenho a coragem de botar pro mundo as coisas que eu mais gosto nessa vida, assim. E o principal de tudo, cara, eu quero que as pessoas escutem esse álbum, e é o que eu tenho tido de feedback quando eu mostro pras pessoas. Elas escutem, elas têm vontade de abraçar a família, elas têm vontade de retomar uma amizade com alguém que talvez o elo foi, sabe, perdido. De fato, elas têm vontade de prestar mais atenção nas pequenas grandes coisas da vida. Então, missão cumprida. Parabéns, sucesso e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Aline, pelo amor de Deus. Obrigado mesmo por dar o espaço para as pequenas grandes coisas e que faça bem para ti também.